Se você, como eu, é curioso para saber qual seria o livro, hoje a curiosidade vai ser saciada. Eu quero convidar o pastor João Bessi para vir aqui à frente e pregar para nós a palavra de Deus. Amém, meu querido. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Nós ficamos animados aí com a comunhão na oração, né? E depois fica difícil de desligar, eu entendo. Muito bem. Irmãos, a nossa decisão sobre a continuidade da exposição na nossa igreja, é claro, praticamente sempre obedece à regra de ser o Antigo Testamento e depois o Novo e assim vice-versa. Então nós tivemos 2 exposições atrás a caminhada em 1 Tessalonicenses, depois vimos o livro de Ageu, o livro que eu confesso já tendo lido tantas vezes, me surpreendeu, maravilhoso, e não era tão difícil deduzir para onde nós iríamos depois. E se você pensou na continuidade, você acertou. Nós hoje vamos dar continuidade à palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu sei que tinha um pessoal fazendo umas apostas aí, eu me abri para subornos de chocolate meio amargo e outras coisas assim, mas ninguém se voluntariou, então eu fui pelo meu planejamento mesmo. Muito bem, irmãos. Hoje então nós vamos iniciar essa nova jornada de exposição bíblica na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que bem poderia ser o volume 2, uma continuidade, não apenas porque tem o número 2 na frente, mas porque ambas possuem mensagens extremamente próximas. Na verdade, o assunto continua sendo desenvolvido em parte daquilo que foi visto na primeira carta, que nós já cobrimos, como os irmãos sabem, na nossa igreja. Vamos dar uma relembrada. A primeira carta foi escrita como um foco de fortalecer, além de incentivar, a jovem igreja que se formava em Tessalônica em face da ameaça dos opositores. Naquela primeira carta, eles deveriam perseverar, uma vez que a eternidade, isto é, a iminência da volta de Cristo, estava perto, está sempre perto, é iminência o nome. Isso aponta para a nossa esperança, o que é muito maior do que qualquer ameaça física, qualquer ameaça que eles pudessem receber naqueles dias. Além disso, a igreja é incentivada também porque a sua fé, o seu amor e a sua esperança, essas 3 palavras são usadas, era algo tão marcante que havia se tornado algo imitado e elogiado pelas igrejas da região. E isso lembrando que estamos falando de uma igreja bem jovem, uma igreja que havia pouco tempo que havia se formado. Já agora, irmãos, quando chegamos à nossa segunda carta a essa igreja, e é uma carta que vem depois de pouco tempo, Paulo agora precisa corrigir a reação dessa igreja a um falso ensino exatamente sobre a volta do Senhor Jesus. E por causa deste falso ensino, uma postura equivocada começou a se espalhar entre os membros da igreja quanto ao seu procedimento. Mas tudo isso nós vamos ver mais tarde, ao longo do nosso texto, quando começarmos de fato ali. Antes disso, irmãos, como alguns não acompanharam a série de 1 Tessalonicenses, quero pedir a sua paciência para nós lembrarmos algumas coisas que vimos na nossa introdução dessa série anterior, ok? Bem, em primeiro lugar, a cidade de Tessalônica, ela ainda existe até o dia de hoje. Hoje em dia ela é mais conhecida apenas como Salônica. A cidade foi construída em 315 a.C., ou seja, uma cidade que já tem 2.328 anos. E ela foi construída por determinação de Cassandro. Ele foi um dos generais com os quais se dividiu o Império Macedônio, ou grego, se você preferir, depois da morte de Alexandre o Grande. Ele deu esse nome à cidade em homenagem à sua esposa, cujo nome dela era realmente Tessalônica. Essa mulher era meia-irmã de Alexandre o Grande, e o pai deles havia dado esse nome depois de uma vitória sobre os tessálios, porque a palavra Tessalonike, da onde você tem o seu tênis Nike, significa vitória sobre os tessálios. Então há todo um significado ao redor e toda uma história bonita ao redor dessa cidade. Bem, cerca de 365 anos depois da sua formação, da sua criação, quem chega a esta cidade? O apóstolo Paulo, na sua segunda carta missionária. Isso aconteceu, meus irmãos, não há como ter absoluta certeza, mas entre os anos 49 a 51
depois de Cristo. Por que isso é importante? Porque você não tem nem sequer direito 2 décadas depois da morte e ressurreição de Jesus, certo? Todo o cristianismo, todas as igrejas eram relativamente novas. Por exemplo, a mais velha igreja naquela época era mais nova que nós, que mês que vem faremos 20 anos de existência, não é verdade? Então, tudo era muito novo, tudo estava em formação. Após, então, esses acontecimentos da segunda viagem, por exemplo, a passagem por Filipos e ali ter deixado Lucas, eles deixam Lucas para cuidar da igreja que estava se formando naquela cidade. Eles seguem 160 quilômetros para ir até Tessalônica através da Via Ignácia. Logo, eles vão ali formar a igreja depois de passar, como se diz na minha terra, batido pelas cidades de Anfípolis e Apolônia, onde eles não param, e a razão é muito simples. Essas cidades não possuíam sinagogas. A estratégia evangelística de Paulo era a seguinte: ele chegava a uma cidade, sendo ele judeu, ele procurava a sinagoga, lugar de reunião dos judeus, e ali começava a anunciar que Jesus era o Cristo, ou seja, o Messias. A partir dos judeus e gentios que ali se convertiam, ele começava a igreja. Isso tudo que eu falei, você pode confirmar em Atos capítulo 17. Em Tessalônica, Paulo contava com a companhia de uma equipe formada por Silas ou Silvano, que é a mesma pessoa, e provavelmente Timóteo. Timóteo já o acompanhava desde o capítulo 16, quando saiu da sua cidade chamada Listra. Assim, o texto vai dizer o seguinte: segundo seu costume, Atos 17, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo, ou seja, o Messias. E como eu disse, o resultado disso é que judeus, além de vários gentios que eram tementes a Deus e também algumas mulheres de posição destacada na sociedade, responderam positivamente ao anúncio do Evangelho e a igreja de Tessalônica começa a se formar. Contudo, nem tudo foram flores. Os judeus que rejeitaram a mensagem não deixaram para lá, não deixaram barato. Depois de algumas semanas, provavelmente até meses, eles começaram a aumentar as perseguições e levantaram falsas acusações contra Paulo e Silas. Mas como eles não conseguiram capturar esses dois, os mensageiros, vamos dizer assim, eles se voltaram contra Jasson, que era um dos convertidos naquela igreja. Então, meus irmãos, havia acabado a tranquilidade ali e Paulo e Silas entenderam que era melhor seguir viagem. E eles vão em frente e vão para Bereia. E aí, tudo ótimo, né? Não. Os judeus de Tessalônica vão até Bereia também perseguir os apóstolos, os mensageiros ali, para que evitasse, eu creio, que eles pregassem alguma coisa que eles acreditavam piamente que era heresia, que era um falso ensino, e obviamente não era. Bem, foi nesse ambiente de grandes adversidades e oposições contra a igreja, contra esses mensageiros e contra a própria mensagem que nasce a igreja. Um cenário, meus irmãos, que não é estranho a muitos dos cristãos hoje, como nós vimos no nosso momento missionário. Exatamente o que você está vendo aqui acontece no mundo inteiro. Hoje não mais uma perseguição movida por judeus, porque sinceramente eles via de regra não estão nem aí, mas principalmente por muçulmanos acontece exatamente a mesma coisa hoje. Na sequência de Atos, depois de Bereia, Paulo segue para Atenas, certo? E depois para Corinto. E ali ele vai reencontrar os seus companheiros de viagem, Silas e Timóteo. É quase certo e aceito por todos os comentaristas que foi em Corinto, a partir dos meses do meio do ano, verão naquela região, né? Para nós aqui no Hemisfério Sul, bem, a gente não está no Hemisfério Sul, mas você me entendeu. Roraima está mais da metade do Hemisfério Norte. Mas para o Hemisfério Sul é inverno. Lá é verão, no meio do ano, até cerca de 2 a 8 meses seguintes, foi o período em que a primeira e a segunda carta foram escritas. A primeira carta foi motivada pelas informações que Timóteo trouxe para Paulo a respeito da igreja. Paulo foge, não há outra palavra para colocar aqui, né? Ele segue viagem, vai, mas ele manda Timóteo de volta para saber como a igreja estava. E aí ele escreve lá no capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. Por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, do Evangelho de Cristo.
para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, lá já lhes dizíamos que seríamos perseguidos. O que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Como vocês veem, irmãos, tudo está encaixando. É Timóteo, porque ele não estava no radar, digamos assim, daqueles judeus, apenas Paulo e Silas, e retorna para ver as informações. Então ele traz o relatório, e aí a primeira carta é escrita quando Paulo já se encontra em Corinto. A necessidade de uma segunda carta certamente veio por um segundo relatório, porque é Timóteo que vai levar a primeira e volta contando em pouco tempo o que estava acontecendo lá. Porque nesse pouco tempo, irmãos, a perseguição não era mais o único problema a ser tratado com aquela igreja. A perseguição, nós podemos inclusive considerar, era um problema externo, via de fora para dentro. Agora, havia um problema interno, como eu comecei a falar no começo. A igreja precisava de correção quanto aos acontecimentos a respeito da volta de Jesus, mas principalmente sobre a sua reação aqui. Jesus volta? Ok, já entendemos, primeira carta. Mas eles começaram a viver de uma maneira que precisava ser corrigida pelo apóstolo. O que essa carta vai nos trazer, irmãos? Quanto ao seu conteúdo, é exatamente esse assunto sobre a volta de Jesus que liga as duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. De fato, se nós pegarmos alguns determinados textos, como por exemplo, 1 e 2 Tessalonicenses, Mateus capítulos 24 e 25, e somar ao livro de Apocalipse, nós temos os maiores textos quanto à profecia escatológica no Novo Testamento. Se você juntar a esses os livros do Antigo Testamento, como por exemplo Daniel e Zacarias, você tem quase todo o ensino bíblico sobre a volta de Jesus, coisa que nós vamos ver na nossa EBD daqui a muitos e muitos meses, quando estivermos lá no final da matéria que começamos hoje pela manhã. Este assunto, irmãos, portanto, que liga essas duas cartas, ele vai aparecer novamente no nosso tema central. Como os irmãos sabem, nós sempre procuramos trazer uma síntese, um tema central das nossas exposições. E o tema central de 2 Tessalonicenses é o seguinte: projetando, consolo e exortação fortalecem uma igreja madura a viver corretamente, aguardando a volta de Cristo. Para ficar mais fácil de você lembrar depois, quero convidar que a gente leia juntos. Vamos lá, irmãos? Consolo e exortação fortalecem uma igreja madura a viver corretamente, aguardando a volta de Cristo. Para começar a ter um vislumbre do texto que temos diante de nós, além desse tema central que eu lhes trago, quero trazer uma tabela, como fiz da última vez, com detalhes da mensagem de 2 a Tessalonicenses. Não sei se a letra vai ser boazinha para ler, com a minha aqui eu vou precisar até de óculos, porque está muito minúscula. Mas vamos lá, irmãos. Como é que nós podemos dividir essa carta? Isso aqui vai ser bem rápido, não vamos nos ater muito nisso aqui. Primeiro, você tem a divisão do capítulo 1 até o final dele sobre encorajamento na perseguição. Depois, no capítulo 2, você tem uma explicação sobre o dia do Senhor e precisava de alguns ajustes ainda no seu entendimento sobre a volta de Jesus. E, finalmente, no capítulo 3, você tem uma exortação à igreja. Ok? Encorajamento, explicação, exortação. 3 letras S para vocês lembrarem mais fácil aí do que nós vamos ver. Bem, dentro do encorajamento, Paulo vai falar sobre ação de graças pelo crescimento da igreja, encorajamento à perseverança e oração pelas bênçãos de Deus. No capítulo 2, falando sobre a explicação, ele vai falar dos eventos precedendo o dia do Senhor, antes dele, e depois vai falar de consolo para os crentes no dia do Senhor. A volta de Cristo deve trazer para nós consolo, alegria, tranquilidade, e não, obviamente, ansiedade, intranquilidade ou qualquer coisa assim. E, finalmente, meus irmãos, a exortação à igreja para que eles esperem pacientemente por Cristo, afastem-se da desordem e, finalmente, a carta chega à sua conclusão. Por fim, perceba, meus irmãos, que isso é necessário porque o encorajamento vai, linha de baixo, para crentes desencorajados. A explicação sobre o dia do Senhor vai para crentes que estavam perturbados com os falsos ensinos que eles haviam recebido. E, finalmente, a exaltação é necessária porque eles estavam em uma parte da sua vida sendo crentes desobedientes. Então, Paulo traz essa mensagem para trazer, em outras palavras,
consolo e exortação para essa igreja. Finalmente, a ação de graças pela vidas deles, instrução quanto à doutrina deles e correção quanto ao comportamento deles, certo? Então essa é uma tabela para que a gente possa ter em mente bem claro aí como que Paulo era muito organizado no seu argumento e como é fácil seguir aquilo que ele traz para nós nessa carta. Bem, tendo essa tabela em mente, pretendemos ao longo dessa nossa caminhada confirmar e relembrar aquele tema central que está lá em cima, repetindo, consolo e exortação fortalece uma igreja madura a viver corretamente, aguardando a volta de Cristo. Irmãos, isso vale para nós também. Nós estamos no mesmo barco, certo? Cerca de quase 2.000 anos atrás, ou 2.000 anos depois, perdão, nós estamos na mesma situação, tendo que olhar o que cremos e ver se estamos respondendo à altura, particularmente sobre a doutrina da volta de Cristo. Então, pensando primeiro no nosso tema geral, irmãos, eu queria destacar algumas palavras para que a gente vá amadurecendo ao longo da nossa caminhada, certo? Primeiro, preste atenção que eu uso a palavra madura para falar sobre essa igreja. Irmãos, uma igreja madura não é uma igreja perfeita. Uma igreja madura é uma igreja que enfrenta biblicamente seus problemas e suas deficiências, além dos seus desafios. E para tudo isso apresenta soluções que venham através do que a palavra de Deus tem para nós. Isso é uma igreja madura. Igreja madura não é uma igreja apenas que cresce. Igreja madura não é apenas uma igreja onde tudo dá certo. Igreja madura não é muita coisa do que as pessoas planejam ou pensam por aí, mas é aquela que trata a sua vida, os seus desafios, segundo a palavra de Deus. Segundo, nós temos a palavra ou palavras consolo e exortação no nosso tema central. Consolo e exortação podemos trocar por graça e verdade. Podemos falar sobre falar com jeito e entendendo as limitações das pessoas, mas não deixar de falar aquilo que tem que ser falado. Dois pesos não podem estar ausentes quando nós queremos. Esses dois pesos não podem estar ausentes quando nós queremos ajudar as pessoas. Se você tentar ser gracioso demais, vai passar do limite. Você vai acabar omitindo determinadas coisas que aquela pessoa precisa ouvir. Contudo, se você entender que você tem que ser verdadeiro demais, provavelmente você já passou do limite. E você vai acabar fechando os ouvidos das pessoas porque não está falando com a devida graça. Então, Paulo sabia dessa situação. Então, ao longo dessa carta, mesmo para essa igreja a quem ele se derrete de elogios, na primeira carta, Paulo não trará apenas consolo diante das tribulações, mas irá também corrigir de forma verdadeira para que o consolo seja verdadeiro, para que eles pudessem estar reajustados numa postura, num andamento correto. Nada de passar a mão na cabeça, nada de pegar no colo. O consolo de Paulo será acompanhado de verdades duras, além também das exortações. E é importante, irmãos, porque exortação pode ser um conselho, exortação pode ser um incentivo, mas também pode incluir advertências, pode incluir correções, pode incluir algo que a pessoa precisa mudar na sua vida. Uma terceira coisa, irmãos, no nosso tema central. Lá eu coloquei sobre viver corretamente diante de um prazo, a volta de Cristo. Irmãos, a nossa postura aqui é e precisa ser influenciada sempre pela eternidade. Pelo fato de que nós literalmente vamos viver para sempre. Isso não é fábula, isso não é religiosidade, isso não é para você ficar animado e gostar de vir na nossa igreja, isso é uma verdade bíblica. Por causa da obra de Cristo, todo aquele que crê nele é um ser eterno. Amém, irmãos? Amém? Porque a morte para nós nada mais é do que uma mudança de estágio. Nós saímos do estágio onde nós estamos envelhecendo, adoecendo, sofrendo aquilo que faz parte desta vida e passamos para o estágio que a palavra de Deus fala sobre glorificação. Então, à luz disso tudo, isso deve influenciar a nossa vida. Agora, se eu tenho um entendimento errado das coisas futuras, eu vou ter um procedimento errado sobre as coisas presentes. Entendeu? Quando eu não entendo a eternidade como a Bíblia me fala, eu acabo traduzindo ações erradas para o meu presente. E é isso que Paulo vai falar sobre viver corretamente para esse povo. Muito bem. Vamos ler o nosso texto, irmãos.
Vamos começar o capítulo 1, lendo o todo, mas hoje, por causa da nossa introdução, nós não vamos cobrir todo o capítulo 1, ok? Então vamos lê-lo e nós vamos explorá-lo hoje e no próximo domingo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 12, dá uma olhadinha à sua esquerda e direita e vê se alguém precisa pegar uma carona com você. Amém? Vamos lá. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa, nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo, da parte de Deus, retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e aos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna e a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e, com poder, cumpra todo o bom propósito e toda a boa obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Hoje, então, irmãos, e no próximo domingo, como eu disse, nós vamos caminhar nesses 12 versículos. E para essas mensagens, irmãos, eu quero propor a seguinte grande ideia para que nós possamos memorizar e levar para casa. Uma igreja madura é reconhecida em sua perseverança em meio às tribulações. Uma igreja madura é reconhecida em sua perseverança em meio às tribulações. É verdade, meus irmãos, que a gente sempre precisa destacar que é muito, até constrangedor, nós falarmos sobre tribulação, quando nós estamos olhando para o que acontece com esta igreja no nosso texto bíblico, quando nós vemos situações como vimos agora há pouco, nosso momento missionário, ou a qualquer momento, se você abrir, por exemplo, o site do Portas Abertas. Já falei várias vezes, irmãos, inclusive mencionei recentemente, que 90 e tantos % das reclamações do crente no Brasil é igualzinha às reclamações do incrédulo. A gente reclama da inflação, do governo, reclama dos impostos, reclama do sol, da lua, das estrelas, não sei lá do quê. Nada tem a ver com isso aqui. Mas quer sejam, meus irmãos, perseguições que porventura vierem, ou outros problemas que possam acontecer na nossa vida, enfermidades, desemprego ou qualquer que seja, a maneira como nós respondemos, a maneira como nos comportamos, define se eu sou um crente membro de uma igreja madura ou não. Se eu sou parte do corpo de Cristo, que tem compreendido que Deus está inclusive presente nas lutas da minha vida, ou eu sou aquele que gostaria que tudo fosse maravilhoso. Não é à toa, meus irmãos, que uma das maiores seitas que cresce nas últimas 2, 3, sei lá quantas décadas, tem na porta dos seus prédios a frase, deixe de sofrer. Por quê? Porque ele deseja atrair pessoas que estão buscando exatamente o evangelho, aonde é o evangelho tabajara. Seus problemas, pois é, acabaram. Não é isso que a Bíblia nos fala. Portanto, irmãos, mesmo que nós não tenhamos pessoal em jihad, em guerra santa
querendo cortar a nossa cabeça ou explodir a gente, qualquer coisa assim, quaisquer que sejam as tribulações precisam ser encaradas desta maneira. A minha resposta mostra uma espiritualidade madura, que não é perfeita, certo? Mas uma espiritualidade que tem respondido biblicamente aos problemas, às lutas, às dificuldades que porventura aconteçam na minha vida. Então, meus irmãos, antes de nós entrarmos de fato no nosso corpo central da nossa mensagem, eu quero chamar a sua atenção às saudações que temos no começo. São saudações padrão de Paulo em praticamente todas as suas cartas. Mas aqui, em especial, tem algo que destaca, porque é quase uma cópia do que ele faz na primeira carta. Se fosse hoje em dia, a gente ia dizer que ele fez um Ctrl+C, Ctrl+V e deu uma modificadinha de 5%. Ele faz isso, irmãos, porque ele está trazendo para nós a introdução dessas verdades importantes que, repetindo, reforçam o que ele pensa a essa igreja. Clica, por favor, para a gente dar uma comparada nos 2 versículos. Olha lá. Esse é o da primeira carta, 1 Tessalonicenses 1:1. E agora, a da segunda carta. Pode olhar. Vou lhe dar os segundos aí. Ctrl+C, Ctrl+V. A única diferença é que, quando fizeram a colocação de versículos, resolveram dividir depois em 2 versículos, mas é praticamente o mesmo texto, 95%. Aí eu trouxe para os irmãos o que nós vimos na nossa primeira mensagem. Eu não vou pregar novamente, é claro, para que você relembre aquilo que nós já vimos sobre esses versículos, ok? Já está aí projetado também, pode colocar. Vamos lá. Essa é a grande ideia da primeira mensagem da exposição de 1 aos Tessalonicenses. Servos fiéis edificam igrejas maduras na dependência do Senhor. Nós vimos os seguintes 3 pontos. Olha lá, isso não é a mensagem de hoje, isso é a mensagem de 4, 5 meses atrás, okay? Ou até mais, nem lembro. Uma igreja madura é edificada por servos fiéis. Primeira parte do versículo 1. O trabalho de servos fiéis depende e pertence ao Senhor da igreja. A segunda parte do versículo 1. E, finalmente, do Senhor da igreja vem o que nos une como igreja. Terceira parte. Então, as mesmas verdades assim, irmãos, continuam valendo para essa segunda carta. O trabalho desses irmãos, bem como de todos os demais servos fiéis, tem como objetivo edificar igrejas maduras que dependam do Senhor. Isso começa no caráter de quem investe na vida dos outros, ou seja, eram servos fiéis. Continua através da dependência do Senhor, o nosso Deus, que é o dono da igreja, e do seu Filho, Jesus Cristo, o Senhor da igreja. E, finalmente, é garantida pela graça e pela paz que recebemos deles, e que nos une à igreja em algo, meus irmãos, que ninguém no mundo pode conhecer ou pode nos dar, porque nós só temos na igreja do Senhor Jesus. E essa é a maneira como Paulo introduz as suas 2 cartas. Aí sim, seguindo adiante, depois dessa saudação inicial, o nosso texto agora vai chegar nos versículos 3 e 4, aonde nós vamos ter a nossa exposição do primeiro ponto de hoje. Pode seguir? Em primeiro lugar, meus irmãos, a perseverança da igreja é evidenciada por sua notória constância na tribulação, versículos 3 e versículo 4. Enquanto você anota aí no seu boletim, a perseverança da igreja é evidenciada por sua notória constância na tribulação. Depois da sua saudação, meus irmãos, no versículo 3, Paulo começa chamando-os de irmãos. É a maneira de Paulo de ser doce, com algo que é extremamente comum entre nós. Mas quando ele usa em suas cartas, ele está trazendo um tom mais pessoal. Ele está trazendo um tom mais de, ouve aqui o que eu vou dizer. Senta aqui e vamos conversar, porque eu tenho algo importante para falar para vocês, algo gracioso para falar para vocês. Então, irmãos, para aqueles que acompanharam essa primeira exposição, o verso 3 parece de novo ser uma repetição do começo daquela primeira carta. Acompanhem comparando o nosso texto no verso 2 e 3 do capítulo 1, lá na primeira carta, nós temos o seguinte: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações, lembrando continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus. Ou seja, vários elementos se repetem
comprovando como, apesar dos problemas que motivaram a escrever essa segunda carta, essa era uma igreja de perseverança e notória e conhecida constância, mesmo em momentos de tribulação. Passados alguns bons meses, a igreja continua sendo alvo dos mesmos elogios, da mesma admiração que Paulo havia retratado na sua primeira carta. Olha lá, primeiro Paulo repete que a ação de graças por esta igreja era algo que ele precisava fazer. Não tinha como pular, não tinha como ignorar como essa igreja era importante para ele e era marcante. Não havia alternativa para o apóstolo a não se reconhecer em louvor a Deus as virtudes e méritos dessa jovem igreja local. Uma coisa é aquela pessoa, ou neste caso igreja, que quando nós avaliamos, achamos ainda que com uma dificuldade a gente encontra alguma coisa para elogiar. Outra coisa diferente, irmãos, é essa igreja que inspira admiração, ao ponto de ser difícil não reconhecer isso. É como se Paulo dissesse: eu tenho a obrigação de dizer o que eu vou dizer, porque vocês têm despertado isso em mim, e ele vai falar mais abaixo, mas não só em mim, mas irmãos de outros lugares têm percebido quem vocês são. Mas note, irmãos, que apesar de manter o seu elogio à igreja, Paulo faz uma sutil mudança. Ele faz uma mudança não pela citação, mas pela omissão. Porque o texto diz que o trabalho que resulta da fé, o elogio de Paulo, primeiro, o esforço motivado pelo amor, segundo, e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus, terceiro. Porém, agora na segunda carta, irmãos, Paulo menciona novamente, mas apenas 2 dos 3 motivos do seu elogio a essa igreja. Viu que mudança sutil? Paulo diz: a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros, mas nada menciona sobre a esperança. E talvez você não estava aqui na nossa primeira mensagem, e eu me sinto de novo na obrigação de abrir um parênteses e explicar que esperança não é o que você talvez esteja pensando. Esperança, primeiro, não é aquele bichinho verde que a gente vê, né? E tal. Não é. Segundo, não é aquela possibilidade de alcançar alguma coisa. Por exemplo, eu estou na esperança que esse ano eu vou tirar férias. Cálculos, planos estão sendo feitos, mas eu ainda estou dependendo do Senhor. E como eu estou assistindo um seriado em árabe, Inshallah, se Deus quiser, eu tirarei férias. É uma esperança humana, eu não tenho controle. Pode ser que eu não ache passagem que eu possa pagar, pode ser que eu não consiga dinheiro suficiente para hospedagem, ou pode ser que eu esteja adoentado e não possa ir. Concorda comigo? A gente planeja, mas é com Deus que Ele vai dar a certeza. Essa esperança humana, não é isso que nós temos no nosso texto. E quem acompanhou a primeira exposição da primeira carta, lembra que quando Paulo, na verdade, irmãos, quando praticamente todo o Novo Testamento usa a palavra esperança, ele está falando sobre certeza, não possibilidade. A certeza da eternidade. A espera pela eternidade é o que Paulo está falando aqui. Tão certo, irmãos, como o sol vai nascer amanhã, Cristo irá voltar. Tão certo como a coisa mais segura, como você está me vendo aqui esta noite, eu estou vendo você, Jesus cumprirá a sua promessa e irá voltar. O Messias prometido por tanto tempo, séculos no Antigo Testamento, cumpriu as promessas quando nasceu em Belém, quando cresceu em Nazaré, quando morreu em Jerusalém e ressuscitou. O mesmo Cristo, a mesma pessoa, o mesmo Deus, não deixará de cumprir as suas promessas. Esta é a esperança dos santos. Paulo não menciona aqui. Sabe por quê, meus irmãos? Porque vai ser exatamente nessa área que a igreja dos Tessalonicenses agora vai precisar de uma chamada, vai precisar de uma correção, vai precisar de uma exortação. Seguindo as descrições sobre fé e amor já dadas na primeira carta, Paulo aqui está destacando como eles criam de forma correta e como eles viviam de forma correta dentro do possível, porque tem aquilo que vai ser corrigido. Ou seja, a fé deles era prática, o que criam invadia e influenciava a forma como eles viviam.
isso ficava ainda mais marcado por um amor verdadeiro, isto é, o amor que era sentido no serviço uns aos outros. Coisa que nós exploramos bastante, irmãos, na primeira mensagem, não é isso? Lá atrás, desculpe, na segunda mensagem da primeira carta. O amor que não é transbordado na vida do meu irmão não é amor de verdade. O amor que não chora junto, que não sorri e se alegra junto, não é verdadeiramente amor. Amor, irmãos, ele é muito mais um verbo do que uma emoção, um sentimento ou qualquer coisa assim. O amor, claro, é verdade, faz nosso coração palpitar, não é isso? Primeira vez que você viu a sua amada ou o seu amado, certo? Ou você estava se arrumando e a campainha tocava, o coração, né? Faz parte, é importante. Porque se o pensamento de se encontrar com a pessoa amada não lhe traz uma boa emoção, uma coisa está errada, não é isso? E não precisa ser somente romântico. A emoção de rever meus pais alguns meses atrás, para mim foi maravilhoso, porque já fazia muito tempo que eu não os via. Faz parte. Porém, meus irmãos, eu acho que meus pais, minha esposa, meus filhos, muito mais do que eu dizer 3 ou 4 ou 5 ou 10 vezes por dia, olha, eu te amo, viu? Mas eu não ajo em amor. Eu não me comporto em amor. Eles preferem a segunda vez, ou segundo tipo, a segunda parte. É isso que temos aqui. Paulo está destacando, meus irmãos, com um louvor animado, que mais importante do que instalações chamativas, ou ministérios dos mais variados e abrangentes, isso não é importante para uma igreja, mas sim como ela crê e como ela vive, como ela se comporta. Exemplificados aqui por uma fé robusta e por um amor prático, um amor vivencial, um amor que era sentido. E presta atenção, meus irmãos, quando você passa por perseguição, aí que você precisa de amor mesmo. Quando eu fiz aquele curso lá em Singapura, irmãos, eu conheci esse missionário, esse pastor, desculpe, no Cairo. Acho que já contei essa história para os irmãos, perdoe repetir, mas acho que cabe aqui. E é comum, quando o muçulmano se converte, ele ser completamente deserdado pela sua família. Ele é expulso de casa literalmente com a roupa do corpo. Porque seria até desonroso para a família se ele saísse até nu. Então ele sai só com a roupa do corpo. E esse homem se converteu na igreja desse pastor que conheci no Cairo, Egito. Deserdado, a família de alfaiate, essa é a profissão dele. Ele foi abraçado pela igreja, foi cuidado pela igreja. E os irmãos que tinham mais condições saíram e compraram rolos de tecido. O outro irmão que tinha uma loja, alugou a loja com uma carícia enorme para ele começar a pagar o aluguel. E instaurou o irmão ali com a sua própria alfaiataria para ele poder trabalhar como ele trabalhava antes. Amor prático. E amor prático, meus irmãos, muitas vezes a gente precisa colocar o nosso tempo onde está a nossa boca. Às vezes a gente precisa botar o nosso bolso onde está a nossa boca. Porque a gente fala. Tiago fala sobre isso, não é verdade? O Senhor te abençoe, mas eu estou morrendo de fome, mas que Deus te abençoe. Não. Se Paulo está elogiando essa igreja, é porque havia um amor verdadeiro, um amor bíblico, um amor prático, um amor que vê uma necessidade, preenche aquela necessidade. Assim, meus irmãos, Paulo já inicia a carta mostrando que sua gratidão por aqueles irmãos continuava. O exemplo deles continuava. Mas isso não o tornava omisso para com as dificuldades que essa igreja agora enfrentava. Ao mesmo tempo que isso não impedia Paulo de se alegrar com as virtudes que eles continuavam mostrando. No verso 4, ele passa a descrever como a perseverança e a fé dos Tessalonicenses era inclusive mencionada por outras igrejas, para que essas também fossem edificadas. Pelo esse exemplo, irmãos. Algo novamente é um eco da primeira carta. Essa igreja continua sendo uma igreja que inspira os outros. Porque lá no capítulo 1, nós lemos o verso 7 a 10 o seguinte, na primeira carta. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar do céu seu Filho,
a quem ressuscitou dos mortos, Jesus que nos livra da ira e adivinha. Que testemunho maravilhoso, irmãos. Que santa inveja, digamos assim, de ser o Tessalonicense. Mas veja bem, irmãos, não é ser o Tessalonicense para ir na aba do chapéu. Está familiarizado com a expressão? Eu não tenho uma fé robusta, eu não tenho um amor operante como esse, mas eu quero membresia para Tessalonicense. Vou pedir carta. Perceba, meus irmãos, que quando a gente tem essa santa inveja de uma igreja dessa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, será que eu me encaixo? Será que eu me tornando membro de Tessalônica, a igreja melhora ou ela piora? Você sabe aquele exercício que alguém já propôs uma vez? Se todas as pessoas na igreja fossem iguais a você, a sua igreja seria melhor ou seria pior? Se todos fossem iguais a mim ou a você, cento e tantas cópias de mim ou de você. Então, quando Paulo elogia, meus irmãos, é porque ele percebe que essa igreja realmente estava causando um impacto positivo, apesar das necessidades de correção que ela já apresenta. Porque o que Paulo está falando aqui, meus irmãos, é que a maior parte, ou em maior parte, a igreja continuava forte, continuava pulsante, continuava madura, continuava sendo um exemplo para as demais. Porque mais importante do que começar bem é terminar bem. Diz essa frase que nós já ouvimos na nossa igreja tantas vezes. Isso está exemplificado na palavra que eu coloquei ali em nosso ponto, constância. Porque perceba, meus irmãos, todo agrupamento cristão, igreja, grupo de música, coral, vai ter seus altos e baixos. Somos pessoas. Eu vou pisar no seu calo, você vai pisar no meu. Nós vamos ter que sentar e ter uma DR, não é isso que fala? Vamos ter que acertar os ponteiros. Vamos ter que colocar nossas vidas debaixo da direção de Deus e ver quem que está certo, quem que está errado, ou como a gente vai ministrar perdão, sofrer a perda e assim por diante. Esse não é o ponto. Os altos e baixos não impedem, meus irmãos, que nós possamos ser uma igreja constante, em constante crescimento, em constante agrado ao Senhor, por estarmos vivendo aquilo que a palavra de Deus espera de nós. Quando os problemas surgirem, eles têm que ser endereçados, têm que ser tratados. Mas Paulo elogia, meus irmãos, porque ele precisa reconhecer que, apesar do pouco tempo passado, essa igreja não tem o seu exemplo invalidado. Muito pelo contrário, serve para endossar ainda mais, porque dentro das limitações de tempo dessa igreja, dentro das limitações de experiência, dentro das limitações de conhecimento, a resposta de vida deles mostra que eles estavam andando a um ritmo maior, mais rápido, mais maduro, mais profundo, provavelmente do que outras igrejas daquela região. Paulo, inclusive, meus irmãos, está escrevendo essa carta da cidade da igreja mais problemática que ele enfrentou, Corinto. Irmãos, a igreja de Corinto só tem uma bênção, sabe qual é? Ter nos dado a primeira carta. Que é um monte de coisa que a gente aprende como não fazer. Um monte de erros que a gente aprende como corrigir. E aí você tem uma igreja, Paulo ali, naquela igreja de Corinto. Uma igreja que logo vai apresentar muitos problemas. Você vê o contraste entre aquela igreja que está apresentando uma constância, mesmo diante de irmãos talvez mais antigos na fé. E, meus irmãos, isso não é pouca coisa. Então, antes de nós fazermos algumas aplicações, irmãos, tenha isso em mente. Quanto tempo você tem de convertido? Eu vou puxar a fila da responsabilidade. Esse ano completa 42 anos de caminhada com Jesus. 42 anos. É mais do que a maioria tem de vida aqui. Aí eu pergunto, meus irmãos, como tem sido a minha caminhada com o Senhor? Como tem sido a sua? Sabe que nós somos aquele crente que parece um carrossel? O carrossel é muito bonito, né? Muito legal. Uma viagem que eu fiz com a minha esposa, a última boa, grande viagem, nós chegamos andando por uma cidade bem antiga e tinha um lugar aberto assim, entre os prédios. Lá no meio tinha um carrossel. Eu fui andar de carrossel. Carrossel lindo, antigo, muito, muito antigo. É um negócio histórico. Você tinha que ter todo o cuidado para poder andar nele. Mas o carrossel, meus irmãos, é muito legal para você se divertir. Mas ele é uma péssima ilustração de vida espiritual. Porque é uma vida espiritual que está andando em círculos,
para cima e para baixo, para cima e para baixo. Acho que até com o tempo aquela musiquinha começa a enjoar, porque a gente quer andar para frente, mesmo que tenha alguns altos e baixos durante o caminho. Mas que sejam altos e baixos que tragam crescimento, que tragam amadurecimento, que tragam experiência, que tragam a possibilidade de pessoas aprenderem conosco, aprenderem com a nossa vida, aprenderem até mesmo com as nossas quedas. Esse primeiro ponto, meus irmãos, me traz algumas reflexões que eu quis anotar e compartilhar com os irmãos aqui. Primeiro, jamais encare a gratidão como um peso, mesmo que seja encarada até mesmo como uma obrigação pessoal. Em outras palavras, compreenda que o bem, a bênção, o serviço, ou o que quer que seja que os outros ofereçam, deem para vocês, que sejam bênção na nossa vida, o que quer que seja, isso precisa gerar um senso de necessidade em nós em demonstrarmos a nossa gratidão, a nossa alegria a Deus e às outras pessoas. Eu jamais ouvi falar, meus irmãos, de alguém que tenha sido prejudicado por ser grato demais. Mas sofri muito na vida, por quê? Porque eu era muito grato, eu nunca ouvi essa pessoa. Por outro lado, meus irmãos, certamente todos nós conhecemos pessoas que são envenenadas pela falta de gratidão. Como dizia uma antiga irmã dessa igreja, que já foi embora do estado, parece que foi batizada na água do limão. A vida está sempre ruim. E ela não tem capacidade de reconhecer até as pessoas ao seu redor, filhos, pais, mães, irmãos em Cristo, e tudo aquilo que é feito para ela cai no esquecimento, cai no vácuo. Porque para essa pessoa a gratidão é um peso. Perceba, meus irmãos, que isso é verdade mesmo contra o nosso orgulho. O valor da gratidão. Reconhecer e recomendar, nos alegrar e celebrar com o outro, pode até ser visto como motivo de que eu estou exaltando alguém, portanto eu estou me diminuindo, mas isso é bom. Porque a palavra de Deus fala claramente sobre ter, em primeiro lugar, o interesse dos outros, Filipenses capítulo 2. Porque aí nós estaremos imitando quem, irmãos? Quem? Jesus, que é a continuação do capítulo 2 de Filipenses. Tem o interesse dos outros primeiro em vista, e não os seus. Veja os outros como superior a si mesmo. E depois ele usa Jesus. Portanto, meus irmãos, quando nós nos diminuímos, quando nós reconhecemos a vitória, o valor do outro, isso é um presente que volta a nos dando. Isso é algo que nós oferecemos para alguém, mas acabamos sendo beneficiados por ouvir alguma coisa que mostra a nossa necessidade, às vezes questionar o nosso próprio orgulho. Uma segunda realidade, meus irmãos, que eu percebi nesse texto é que precisamos ser realistas com nossos elogios e gratidão, cuidando para não sermos mesquinhos ou bajuladores. É um lado e o outro. Paulo festeja a fé e o amor desses irmãos. E sim, ele deixa de fora a área que depois ele irá tratar com eles. Mas essa área não faz de Paulo mesquinho, tipo assim, vou elogiar não. Não vou elogiar porque eu tenho coisa para tratar com esse pessoal. Paulo separa as coisas. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Naquilo que eles podem ser reconhecidos, ele não é mesquinho. Mas aquilo que eles vão precisar ser repreendidos, ele não se torna um bajulador. É interessante, meus irmãos, como muitas vezes na nossa mente funciona o seguinte: fulano fez 99, mas não fez 100, não vou falar nada. Não vou reconhecer. Não vou elogiar. Porque afinal de contas, tem tanta coisa que ele precisa melhorar, mesmo que haja muito mais que ele tenha sido uma bênção na minha vida. Há motivos de alegria, e é nisso que ele se concentra no começo do nosso texto. Portanto, ele vai mostrar graça e verdades presentes, mostrando que a gente precisa ter as duas quando nós queremos, de fato, abençoar as pessoas. Equilíbrio. E, finalmente, irmãos, uma coisa que o exemplo desta igreja nos ensina é que tempo pode ser irrelevante se não fazemos com ele o que devemos fazer. Eu me refiro ao tempo que essa igreja tem. Pouco importa se você tem 1 ano ou 50 anos de caminhada com Cristo.
Pouco importa se a nossa igreja estará completando o mês que vem 20 ou se seria 200 anos. Mais importante do que começar bem é terminar bem. Eu completaria essa frase, irmãos, da seguinte maneira: tendo caminhado bem entre o começo e o final. Ou seja, meus irmãos, precisamos compreender que não há uma medalha por quanto tempo servimos ao Senhor, se esse tempo não tem sido devidamente investido. Com certeza, eu e você temos arrependimentos na nossa vida espiritual. Coisas que gostaríamos de fazer de outra maneira, coisas que gostaríamos de fazer melhor. Ok. Mas ainda assim, meus irmãos, devemos buscar e ser esperados de nós que o Joversi, de 42 anos de vida cristã, não fique devendo ao Joversi de 2 ou 10 ou 15 anos de vida cristã. E além de tudo isso, cada um de nós, e juntos como igreja, precisamos buscar nessa caminhada, irmãos, que a gente começou ontem, né, e já vamos completar 2 décadas, mostre uma notória constância. As pessoas percebam, as pessoas sejam edificadas, sejam motivadas por vidas e por vidas que mostram essa constância no serviço do Senhor. Portanto, irmãos, as pessoas falam de mim, falam de você, falam de nossa igreja como um exemplo de serviço ao Senhor. Tem feito isso há bastante tempo. Nós temos sido aprovados no teste do tempo. Temos sido assim, principalmente diante de tempestades, de lutas, de tribulações na vida. Será que nós podemos reafirmar que estamos perseverando e a nossa perseverança é notória, é constante e tem marcado vidas? Porque sabe, meus irmãos, nosso exemplo fala muito. O seu exemplo, ele impacta vidas que estão ao nosso redor, a começar pelos nossos filhos. Então, quando eu olho para a minha história e eu vejo uns avós que se convertem na infância, na verdade, bem jovens, casam na adolescência, como minha avó com 16 anos de idade, ficam casados uma vida inteira e vão falecer com seus 80, 90 anos de idade servindo ao Senhor. Eu vejo, meus irmãos, sapatos grandes que eu preciso preencher. Eu sinto como aquela criança que coloca sapatos dos pais, né, ou da mãe, e fica andando pela casa, calça 20 e pouco e um sapato 42 e anda pela casa. Alguém que não pode dizer assim: eu não tive quem me ensinasse. Tive sim. Tenho sim. Olhar para o nosso lado, olhar para o nosso irmão e ver com a sua perseverança, como ele tem enfrentado inclusive as dificuldades, as agruras, as lutas, os lutos da vida, e ver que a graça que está sobre a vida dele ou dela também está disponível para mim. E eu posso também perseverar em uma notória constância, porque este é o mesmo Deus que fez para os Tessalonicenses e faz para a nossa vida também. Que sejamos perseverantes de um tipo, irmãos, que motive e incentive as demais pessoas ao verem que temos nos mantido os mesmos, fundamentados em uma forma de viver que vem diretamente da palavra de Deus, da sã doutrina do Evangelho. Uma igreja madura é reconhecida em sua perseverança em meio às tribulações. Hoje nós vimos que essa perseverança da igreja é evidenciada em sua notória constância nessas tribulações. Nesta semana, meu irmão, sim, ninguém vai tentar lhe explodir, dificilmente alguém vai lhe sequestrar, mas que nas lutas que você possa passar, diferente daqueles que não conhecem o Senhor, os olhos fixos na nossa esperança eterna, sabendo que Deus tem permitido tudo isso para trabalhar em nossas vidas e nos fazer viver para a sua glória. Amém. Deus querido, obrigado pela tua palavra, que hoje já começa a tratar de pontos importantes na nossa vida, tão poucos versículos. Como nós precisamos, ó Deus, dessas verdades agindo e transformando a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela experiência desta igreja, como ela ecoa por quase 2000 anos para falar nas nossas vidas hoje, aqui em nossa igreja. Dá-nos uma semana abençoada. Obrigado que a tua palavra que ouvimos hoje, tanto pela manhã quanto pela noite, possa nos acompanhar cada dia da semana, em cada devocional, reforçando
e restaurando áreas da nossa vida onde nós precisamos ter mais constância e sermos mais perseverantes. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.